Perfeito. Doutor Adas traz aqui qual a perspectiva que nós venhamos avaliar a sensibilidade, os mecanismos receptores de sensibilidade esofágicos e orofaríngeos para melhor tratar os nossos pacientes. Veja bem, avaliar a parte de receptores de sensibilidade é complicado no ponto de vista prático, mas avaliar a inflamação esofágica, uma averiguação de mastócitos, células dendríticas e linfócitos é bem mais factível, e isso se traduz também diretamente por uma avaliação da sensibilidade, vamos dizer assim. Então, pode ser que realmente a biópsia esofágica ganhe uma nova importância nos próximos anos. Primeiro a gente tinha importante, depois esquecemos as biópsias, aí apareceu a esofagite eosinofílica, elas voltaram a ser importantes, e agora quando a gente fala da fisiopatologia inflamatória, elas vão voltar e vão ressurgir mais fortes, sem dúvida. Perfeito. Quero fazer um flight agora com vocês dois, com terapêutica, e vamos ver se a gente une ou não um otorrino com um gastros. Uma vez com esse tema tão polêmico, como é que a gente vai descascar esse pepino e tratar esses pacientes com esse tipo de apresentação clínica? A gente já sabe que a doença do refluxo gastroesofágico ela tem um comportamento crônico. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento pode ser clínico ou cirúrgico endoscópico. E o tratamento clínico, como vocês sabem, é dividido em medidas comportamentais e dietéticas e tratamento medicamentoso. Falando rapidamente, a gente tem várias coisas importantes a serem avaliadas no histórico do paciente, na anamnese, especialmente focando em eventuais medicamentos que podem agredir diretamente o esôfago ou facilitar o refluxo, retardando o esvaziamento gástrico, como foi comentado aqui, diminuindo a pressão do esfíncter inferior do esôfago, etc. Com relação à parte da dieta, embora não existam muito poucos trabalhos mostrando definitivamente a participação de diferentes alimentos na gênese ou exacerbação dos sintomas esofágicos, a gente tem que os alimentos eles podem modular a nossa sensibilidade por vários mecanismos, através de um efeito direto, como é o caso, por exemplo, de condimentos, especialmente a pimenta, a canela, etc., como também através de ação direta sobre a produção ácida, como é o caso da cafeína, ou além disso, alguns alimentos que podem interferir diretamente no funcionamento do esfíncter inferior do esôfago, como é o caso das gorduras e dos carminativos. Entretanto, avaliando as medidas comportamentais e dietéticas de uma maneira um pouco mais detalhada, a gente vai ter muito pouca evidência, de fato, de alimentos específicos participando diretamente na fisiopatologia dessa doença. Então, a dieta, quanto menos restritiva for, melhor, e, portanto, ela precisa ser individualizada. Algumas das coisas interessantes avaliadas pelas diretrizes mostram que, de fato, alimentos mais ricos em gordura são um problema. Qualquer coisa que distende o estômago um pouco mais, como bebidas carbonatadas e refeições em grande volume, também pode ser um problema por relaxar o esfíncter inferior do esôfago. A perda de peso, sem dúvida, talvez seja a orientação dietética comportamental mais importante. A diminuição do tabagismo, evitar qualquer tipo de atitude ou exercício que aumente a pressão intraabdominal, especialmente no período pós-alimentar. E para pacientes que têm refluxo noturno, e só para quem tem refluxo noturno, a elevação da cabeceira da cama, especialmente deitar-se em decúbito lateral esquerdo, parecem, de fato, ajudar em diminuir o tempo de contato do material refluído com o esôfago e, portanto, diminuir a chance de lesão e, assim, controlar melhor os sintomas. Do ponto de vista farmacológico, nós temos várias opções de tratamento propostas para pacientes que têm doença do refluxo, seja doença do refluxo laríngeo ou doença do refluxo gastroesofágico clássico. Mas, sem dúvida, os antissecretores são a base desse tratamento em qualquer guideline, em qualquer diretriz. A busca pelo antissecretor ideal ela vem desde os anos 60, um surgimento dos antagonistas CCKB, que se mostraram não eficazes no controle da secreção ácido péptica e que hoje voltam ao mercado com indicação de tratamento de carcinose tipo 1 relacionado à hipergastrinemia, já que a gastrina se liga a esses receptores e aumenta a proliferação celular, especialmente de células ECL. Posteriormente, os bloqueadores H2, os inibidores de bomba de prótons e, mais recentemente, os inibidores competitivos dos canais de potássio. Esses dois últimos medicamentos eles são eficazes porque eles bloqueiam a etapa final da produção de ácido clorídrico, independentemente do estímulo que a célula receba para produzir ácido, eles vão ser eficazes, vão ter manutenção da sua ação a longo prazo.
A questão é que, aparentemente, os inibidores competitivos dos canais de potássio têm uma potência um pouco maior do que os inibidores de bomba de prótons. A questão é saber se esse aumento de potência agrega alguma coisa no tratamento dos nossos pacientes ou só aumenta o risco de efeitos adversos, e é isso que a gente vai fazer nos próximos slides. Está cada vez mais claro que em muitas apresentações da doença do refluxo gastroesofágico existem diferentes fenótipos, então, relacionados com a capacidade do material agredir o esôfago e a sensibilidade esofágica, especificamente falando. Isso é especialmente importante quando a gente avalia manifestações extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico. Como a gente já mencionou, existe uma parte dos pacientes que pode ter refluxo mesmo, provocando lesão na laringe, e outros que podem ter sintomas laríngeos completamente similares, mas que não têm nenhuma relação com a doença do refluxo, ou então sintomas respiratórios relacionados com o tal da teoria do reflexo. O fato é que doenças laríngeas são extremamente comuns, e doença do refluxo também é uma doença extremamente comum. 20% da população tem doença do refluxo. E se eu pegar pacientes com caspa, eu vou ver que a percentagem também é muito grande. Isso não quer dizer que caspa e refluxo têm alguma relação de causalidade. Nem caspa provoca refluxo, nem refluxo provoca caspa. Doenças comuns podem acontecer simplesmente ao mesmo tempo que são comuns, né? Não necessariamente existe uma relação de causa e efeito, e é isso que a gente busca na avaliação desse grupo de pacientes. A normatização também de alguns fenótipos específicos de manifestações extraesofágicas nos ajuda também a orientar o tipo de tratamento que nós vamos propor para os nossos pacientes. E a doutora Carla já mencionou muito bem que em grande parte dos pacientes que têm manifestações laríngeas ou respiratórias da doença do refluxo, a gente vai ter de refluxo de fato como causa do problema em uma percentagem pequena dos pacientes. Né? Uma boa parte dos pacientes que são os fenótipos C, D e E, a gente não vai ter doença do refluxo ou vai ter doenças que mimetizam a doença do refluxo, e uma boa parte, cerca de 20%, tem, na verdade, um refluxo distal bem leve, né, que a gente não pode chamar de doença porque esse refluxo não é patológico, mas que pelo mecanismo de reflexo pode levar a vários tipos de sintomas respiratórios e otorrinolaringológicos. Portanto, dependendo do fenótipo do paciente que apresenta sintomas laríngeos, eu vou passar para diferentes tipos de abordagem e, consequentemente, diferentes tipos de tratamento. Então, lembrando que nos fenótipos A e B, eu já tenho uma chance maior do meu paciente ter o refluxo e uma chance maior desse refluxo estar provocando sintomas laríngeos. Aqui tem sentido o tratamento, por exemplo, um teste terapêutico e depois uma avaliação posterior, caso isso não seja positivo. Nos outros fenótipos, a avaliação inicial, investigativa, manométrica, radiológica, é sempre importante para que a gente possa afastar outras afecções que possam levar a manifestações clínicas que se assemelham à doença do refluxo, com especial cuidado para os distúrbios de motilidade esofágico e para cima da ruminação. Abordando os pacientes que têm doença do refluxo, novamente a gente vem aqui falar dos fenótipos. Então, quanto mais grave é a lesão esofágica que eu tenho, mais importante é a inibição ácida para que eu atinja os meus objetivos clínicos. Quanto menos lesão esofágica eu tenho, menos importante é a inibição ácida e mais importante é o controle da sensibilidade visceral para que a gente melhore os nossos pacientes. Então, é extremamente importante a gente mencionar, e esses são trabalhos já antigos, mostrando que quanto mais lesão esofágica eu tenho, mais ácido eu preciso inibir e por mais tempo para que eu atinja meus objetivos clínicos. Se eu tiver pouca lesão esofágica, eu não preciso inibir muito ácido, nem preciso inibir por muito tempo. Tá? E lembrando que a grande maioria dos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico ou tem doença do gastroesofágica do tipo não erosivo, ou então se apresentam com esofagites erosivas leves. E, portanto, em torno de 90% dos pacientes, eu não vou precisar de grande inibição ácida para que meu paciente melhore. O incremento na inibição ácida nesses pacientes vai trazer o único problema, que é aumentar o risco de efeitos adversos, tanto gástricos quanto extragástricos, e eventualmente mudando o metabolismo nosso como um todo, graças à modificação da microbiota, bem mais comum quando a gente inibe o ácido de uma maneira mais profunda. Quando a gente avalia a resposta à antissecreção em diferentes apresentações, diferentes fenótipos, a gente vê que quanto mais lesão esofágica eu tenho, quanto mais documentado o refluxo, maior é a chance de meu paciente responder à inibição ácida.
Por outro lado, em situações em que eu não tenho essa certeza, a gente vai ter um NNT bastante elevado, como é o caso especialmente nos pacientes que têm manifestações respiratórias, como o caso, por exemplo, de tosse crônica, um NNT de 25, ou então de laringite por refluxo, em que eu tenho um NNT tendendo ao infinito para avaliar esses pacientes. Isso é reforçado por alguns trabalhos clínicos que a gente tem já publicados nos últimos anos, mostrando que em pacientes que têm esofagites mais brandas não tem qualquer diferença de resposta quando a gente compara inibidores de bomba de prótons com inibidores competitivos de canais de potássio. Quando a gente pega pacientes com esofagites mais graves, que, repito, são raras de a gente encontrar, a gente vai ter, sim, uma pequena diferença a favor dos inibidores de canais de potássio, mas a gente vê que essa diferença não é uma diferença assim tão significativa quando a gente pensava que fosse. As meta-análises que avaliam, então, IBP e PCABs não mostram, de fato, grande diferença nas esofagites mais brandas, A e B, com uma pequena diferença a favor dos PCABs quando a gente pega esofagites mais graves. E esses trabalhos se multiplicam nos últimos anos, comparando IBP com PCAB, e novamente o resultado é o mesmo. Esofagites A e B, resposta exatamente igual, C e D, pequena vantagem em relação aos PCABs. E isso não acontece só com o vonoprazan, outros PCABs, como por exemplo o zastaprazan, também foram estudados e a resposta é basicamente a mesma. Veja o que acontece quando eu pego pacientes com pirose e regurgitação, mas que não foram investigados para a doença do refluxo. Imagine um paciente que tem pirose e regurgitação, mas não tem nenhum fator ou sinal de alarme e que, portanto, não necessita de endoscopia como primeira investigação. E eu pego e separo esses pacientes em dois grupos. Um grupo eu dou metade da dose terapêutica de esomeprazol, no outro eu dou vonoprazan, dose plena, e a gente vê que não existe qualquer diferença de resposta entre os grupos, nem no controle de sintomas, nem na qualidade de vida. E por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que têm doença do refluxo tem doença do refluxo erosiva leve, e isso reforça a história de que eu não preciso de grande inibição ácida para atingir meus objetivos clínicos. Inclusive, em doença do refluxo não erosiva, a diferença entre BP e bloqueadores H2 também não é significativa, como a gente vê nesse trabalho. Tendo contra os bloqueadores H2, é óbvio o problema de taquifilaxia, que a gente não tem com os IBPs, mas, de novo, não preciso de altas doses. E quando a gente fala de manifestações laríngeas e a gente compara PCABs com IBP, a gente também não vai ter diferença de resposta quando a gente compara um com o outro. Então, o que a gente tem aqui comparando manifestações laríngeas, né, especialmente no que diz respeito ao final do tratamento, ou seja, em 12 semanas, a resposta que eu tenho de alívio dos sintomas com PCABs é de 90% e com IBPs é de 87%. Portanto, uma diferença que não é significativa. Isso se repete nesse novo trabalho também, publicado recentemente em 2024, onde a gente vê não haver diferença do controle sintomático de pacientes com manifestações extraesofágicas, no caso aqui tosse, quando compara IBP com PCABs. A doutora Carla já mostrou esse slide, mostrando claramente que, dependendo do fenótipo que o paciente se encontra, eu vou ter diferentes abordagens terapêuticas. Então, quando eu tenho maior suspeita de que tem refluxo, eu vou partir para o tratamento do refluxo primeiro e depois avaliar esse paciente do ponto de vista de motilidade e neuromodulação. Por outro lado, quando eu não tenho evidência de fato de que o paciente tem refluxo, eu posso passar direto para uma avaliação um pouco mais detalhada, sempre pensando no diagnóstico diferencial entre doenças alérgicas, pulmonares e até laborais, né, na gênese dos sintomas de pacientes laríngeos. Uma das coisas que pode ajudar no tratamento de pacientes com manifestações laríngeas, né, é a terapia de recalibração laríngea, né? Isso é uma coisa relativamente nova, pelo menos para mim, e que se mostra bastante eficaz no controle dos sintomas de boa parte dos pacientes. O que falam as diretrizes quando a gente aborda paciente com sintomas extraesofágicos? A primeira coisa é saber, então, se o paciente tem sintomas típicos de doença do refluxo ou não tem sintomas típicos de doença do refluxo. Se o paciente não tem sintomas típicos, a primeira coisa é fazer o diagnóstico diferencial de uma maneira adequada. Lembrem de auscultar o paciente de vocês, examinar o paciente com carinho, de fazer uma anamnese bem feita e, se houver necessidade, pedir exames subsidiários específicos para doenças pulmonares e otorrinolaringológicas ou, eventualmente, né, solicitar a avaliação
de um especialista como pneumologista, alergista ou otorrinolaringologista na avaliação dos nossos pacientes. Não havendo qualquer evidência de que existe alguma outra causa para esses sintomas, né, a gente parte então para a endoscopia e, como a gente já mencionou inicialmente, grande chance dessa endoscopia vir negativa. Mas se vier positivo e mostrar refluxo, a gente trata agora para refluxo. Caso venha negativo, então eu faço uma investigação um pouquinho mais detalhada, por exemplo, um estudo de pH-metria, agora sem inibidor de bomba de prótons, já que eu não tenho certeza se o paciente tem ou não tem doença do refluxo. Lembrando que em manifestações respiratórias otorrinolaringológicas, embora o estudo de pH-metria possa não ser diferente, o estudo de impedância parece trazer vantagens, especialmente quando a gente avalia a altura que o material refluído chega no esôfago. Não sendo positivo, então, a gente vai tratar os nossos pacientes, sendo negativo, a gente vai partir, então, para outro tipo de investigação, ou então realizar a impedância pH-metria na vigência de inibidores de bomba de prótons. Se o paciente tiver sintomas clássicos de refluxo, aí tem sentido a gente fazer de cara um teste terapêutico. E a opção das diretrizes é usar um inibidor de bomba de prótons em dose dobrada por 8 a 12 semanas e, de acordo com o resultado, passar então para a investigação posterior. Se o paciente responder, eu tento diminuir a dose até a mínima dose eficaz para manter o meu paciente controlado, né? E caso negativo, eu vou investigar esse paciente com endoscopia ou impedância de pH-metria. Lembrando que após um teste terapêutico, é interessante que a gente pare o inibidor de bomba de prótons por 2 a 4 semanas antes de fazer a endoscopia e fazer o exame de pH-metria na ausência de IBP, para que a gente possa ter um diagnóstico definitivo se o paciente tem ou não tem doença do refluxo. Aqui, essa também outras diretrizes um pouco mais antigas, mostrando basicamente a mesma coisa. Tem sintoma típico de refluxo, tem endoscopia mostrando esofagite, se faz o teste terapêutico. Não tem sinal de a probabilidade de ter doença do refluxo é menor, investiguem esse paciente com algum estudo antes de partir para o tratamento com antissecretor ou qualquer outra coisa. Dos medicamentos utilizados para tratar, então, a doença do refluxo, especificamente as manifestações extraesofágicas, nós temos vários grupos de medicamentos que abordam, então, que tratam o material de agressão do esôfago, que normalmente aqui a gente vai fazer, então, inibidores da secreção ácido péptica, ou então medicamentos que interferem no controle da sensibilidade esofágica e, eventualmente, que aumentem, por exemplo, a resistência do esôfago ao material refluído. Os inibidores de bomba de prótons são as drogas de escolha quando a gente quer tratar os nossos pacientes diminuindo a secreção ácido péptica. Apesar de se falar em dose dobrada, ali naqueles fenótipos propostos pela professora Iada Platy, é interessante que a gente avalie isso, porque em uma grande parte dos pacientes, então, não há necessidade da gente inibir muito a acidez. O uso de bloqueadores H2 tem sentido no controle da acidez noturna, nos pacientes que têm escape ácido, mas também lembrando que existe um infiltrado mastocítico em pacientes que têm refluxo, e se existe infiltrado mastocítico, a degranulação do mastócito libera histamina, e essa histamina se liga a receptores tipo 1, 2, 3 e 4, especificamente no tubo digestivo 1, 2 e 4, especialmente no esôfago 1 e 2, e isso é extremamente importante para controle da sensibilidade esofágica. Então, o uso de bloqueadores H2 associados aos inibidores de bomba de prótons tem sentido também por aí. Os agentes procinéticos têm pouca utilidade no tratamento da doença do refluxo, a não ser que nós tenhamos refluxo biliar, duodeno gastroesofágico, ou se o paciente tiver gastroparesia, ou se o paciente tiver, por exemplo, dispepsia funcional na síndrome do desconforto pós-prandial. A gente vai ver muitos trabalhos em otorrinolaringologia mostrando que o alginato pode ser interessante na condição de pacientes com manifestações laríngeas. Isso tem sentido, porque o alginato, além de tratar o acid pocket, ele também pode exercer um efeito protetor sobre a mucosa esofágica e, eventualmente, sobre a mucosa esofágica proximal, aumentando, vamos dizer assim, a resistência do esôfago ao material refluído, o que pode ser uma coisa interessante para ser associada aos inibidores de bomba de prótons na condução dos nossos pacientes. E se eu tenho alguma coisa que pode melhorar a sensibilidade, tanto laríngea quanto esofágica, na condução de pacientes, especialmente aqueles, então, com lesão esofágica diminuída, são os neuromoduladores. E a evidência que a gente tem maior em pacientes com manifestações laríngeas e respiratórias e que tendem a melhorar, então, a sensibilidade laríngea e atuar diretamente sobre o eixo cérebro-laríngeo,
são os GABAérgicos, especialmente a gabapentina então, e a pregabalina. Normalmente as doses utilizadas não são doses pequenas, como a gente vê, pregabalina 75 miligramas 2 vezes ao dia. Lembrando que a meia-vida desses medicamentos é uma meia-vida um tanto quanto curta, o que obriga a utilização em no mínimo 2 tomadas para que a gente tenha um efeito analgésico visceral durante o dia também. Né? Isso aqui pode ajudar também no tratamento da ansiedade dos pacientes, já que tanto a gabapentina quanto a pregabalina têm um efeito ansiolítico. E a gente já mencionou também a importância do sono profundo, né, na contenção do refluxo e na manutenção desses pacientes, inclusive facilitando a perda de peso ou ganho de peso. E, como a gente sabe, os GABAérgicos são bons moduladores do sono. Mesma coisa acontece com os tricíclicos, bons analgésicos viscerais, mas que têm contra eles o fato de serem anticolinérgicos. Eles têm também a favor deles o efeito de serem antihistamínicos. Eles são bloqueadores H1 e bloqueadores H1 bons, o que pode, então, explicar o efeito analgésico que eles trazem. Em contrapartida, o efeito anticolinérgico diminui a salivação, e isso, para um paciente com manifestação laríngea, pode não ser uma coisa boa. Portanto, a nossa preferência, normalmente, é pelos GABAérgicos. Outros neuromoduladores também podem ser utilizados, especialmente em manifestações agora esofágicas da doença do refluxo, com destaque, então, novamente para os antidepressivos tricíclicos e também aqui começam a ganhar importância os tetracíclicos, como, por exemplo, a trazodona, especialmente em pacientes com distúrbio do sono. Padrão de ansiedade, usar inibidores de recaptação da serotonina, padrão de dor, os duais e, eventualmente, os tricíclicos também têm sentido. Alguns outros medicamentos não relacionados com a acidez, especificamente, ou com a sensibilidade visceral, que a gente nem falava deles há muito tempo, têm ressurgido, como é o caso da teofilina, que pode ser um analgésico visceral interessante, o problema é que isso piora o refluxo. Então, em pacientes que têm doença do refluxo mais importante, a teofilina não é indicada. Novamente, os bloqueadores H2, e começam a aparecer os primeiros trabalhos com o uso de melatonina em altas doses, tentando melhorar esse processo de sensibilidade visceral. O problema é que a doença do refluxo é uma doença crônica, e por ser uma doença crônica, necessita de abordagem crônica. Como a gente vê, trabalhos antigos, em todo paciente que tem doença do refluxo, em que a gente trata esse paciente e depois a gente para o tratamento, é esperado que os sintomas recidivem em algum momento. Né? E é importante que a gente tenha em mente que não há necessidade de ficar fazendo uma endoscopia atrás da outra em todos os pacientes que têm doença do refluxo, especialmente se tiver a doença do refluxo não erosiva ou erosiva leve. Em 80% das vezes, o paciente recidiva com o mesmo grau de esofagite que apresentava na primeira endoscopia. A endoscopia de repetição tem sentido em pacientes com Barrett e, eventualmente, pacientes com esofagite C e D que não são tratados de forma adequada. Nessa opção, então, a gente tem diferentes tipos de abordagem no tratamento de manutenção dos nossos pacientes com doença do refluxo esofágica e mesmo laríngea. O tratamento de demanda, em que a gente vai usar o inibidor de bomba de prótons quando o paciente precisa. Aqui não tem o que cicatrizar no esôfago, então a indicação é na doença do refluxo não erosivo. Pacientes com endoscopia, com manifestação com erosivas leves, são pacientes que podem ser submetidos ou a demanda ou terapia que nós chamamos de intermitente. Aqui não há necessidade, novamente, de grande inibição ácida para que a gente atinja os nossos objetivos. E eu vou usar o tempo suficiente aqui para que eu cicatrize o esôfago, em torno de 4 a 6 semanas, em cada incursão, desde que o paciente tenha sintomas. É importante que a retirada desses medicamentos após 1 mês de tratamento seja feita de forma gradual ou associada a uma etapa com bloqueador H2, para a gente não ter a chance de rebote ácido, especialmente em pacientes que não são infectados pelo Helicobacter pylori. Por outro lado, em pacientes com Barrett ou erosiva grave, a indicação é o uso crônico de inibidores de bomba de prótons. Esofagite C e D e Barrett são indicações para uso contínuo de inibidor de bomba de prótons. E por que o inibidor de bomba de prótons? Por que não um PCAB nessa situação? Primeiro, pelo perfil de segurança. E segundo, especialmente em pacientes que têm esôfago de Barrett, uma coisa extremamente importante. Boa parte dos trabalhos mostram uma diminuição da chance de displasia no Barrett em pacientes que usam IBP usados cronicamente. Tanto isso é verdade que o consenso americano de Barrett recomenda que se use IBP em dose plena, mesmo em pacientes que têm Barrett que foram submetidos a fundoplicatura gástrica e, portanto, têm o seu refluxo controlado, pelo menos por um tempo.
Nessa situação, a gente mantém o inibidor de bomba de prótons por esse efeito imunomodulador. Efeito imunomodulador que também a gente tem, por exemplo, na esofagite eosinofílica e que justifica o uso dos inibidores de bomba de prótons nessa situação específica. E o segundo mecanismo pelo qual os inibidores de bomba de prótons são preferidos é pelo perfil de segurança. Inibir a acidez é uma coisa que a gente faz quando a gente tem doença, mas o ácido ele tem uma participação na nossa fisiologia, na manutenção da nossa saúde bastante importante. Sem ácido eu não absorvo ferro, não absorvo vitamina B12, eu não absorvo magnésio, eu não absorvo zinco, eu não absorvo vitamina D, e eu aumento o número de bactérias a nível de estômago e de duodeno. Quanto menos ácido eu inibir, menos problemas eu vou ter relacionados com isso. E outra coisa extremamente importante relacionada com a inibição ácida são novas alterações que começam a aparecer somente em pacientes que têm inibição ácida um pouco mais intensa. Por exemplo, a Stardust mucosa, que até hoje a gente não sabe ainda qual a importância clínica disso, mas se você veja a diferença de incidência de pacientes que usam PCAB para paciente que não usa PCAB. A mesma coisa acontece o que a gente chama de gastric mucosal redness, que é outro potencial efeito colateral da inibição ácida excessiva. E uma coisa extremamente importante para a gente dizer é que quanto maior é a gastrina, ou seja, quanto maior a inibição ácida, maior é a gastrina sérica. E a gente tem níveis de hipergastrinemia associada a PCABs que podem se assemelhar a níveis encontrados em síndrome de Zollinger-Ellison. A gastrina é um hormônio hiperplasiante, hipertrofiante, estimula o crescimento celular e a multiplicação celular. E é importante que eu diga a vocês que vários tumores têm receptores de gastrina, passando por tumores de mama, tumores de pâncreas, tumores de cólon, tumores de vias biliares. O que acontece com um paciente mantido por longo tempo com gastrinas muito altas, a gente não sabe, já que o tempo de experiência que nós temos para um PCAB não chega a 10 anos, enquanto nos IBPs nós temos mais de 40 anos de experiência, mostrando resultados muito bons do ponto de vista de segurança, especialmente para uso a longo prazo. A gente pode encerrar, então, a nossa apresentação dizendo que teste padrão ouro para diagnóstico de doença do refluxo, especialmente extraesofágica, mas também esofágica, permanece indefinido. A laringoscopia e a endoscopia têm baixo valor preditivo para diagnosticar a doença do refluxo, especialmente com sintomas extraesofágicos. Já é ruim para paciente com sintoma clássico, menos ainda para sintomas extra ou atípicos. O monitoramento ambulatorial de impedância, pH orofaríngeo, também é limitado. Em novos testes, novos biomarcadores, como, por exemplo, a pepsina salivar, entre outros, biópsia de laringe, tem sido utilizado em alguns pacientes também, pode trazer, então, uma luz um pouco maior no nosso túnel que já é escuro. O tratamento inicial gastrointestinal se baseia no uso de antissecretores, especialmente, então, os inibidores de bomba de prótons, com frequência sozinhos ou associados a neuromoduladores, dependendo do meu padrão de sensibilidade. Cirurgia é recomendada em casos selecionados, especialmente no fenótipo regurgitação ou quando existe alguma contraindicação para o uso crônico de inibidores de bomba de prótons em pacientes que se apresentam com doença do refluxo mais grave. Novas terapias com foco na hipersensibilidade neuronal e também na abordagem do processo inflamatório esofágico e laríngeo têm sido desenvolvidas e estudadas, e a gente espera que no futuro novas opções terapêuticas surjam para que a gente possa utilizar para essas indicações. Muito obrigado pela atenção, senhores. Gratidão, Barbucci. Vamos, pelo adiantar da hora, a feijoada está nos esperando, todos estão em casa com o almoço, mas o tema é intrigante. Querido Buzaide, vamos só conectar apenas o último polo. Buzaide, você está conosco? Sim. Se o Brasil conta com a rainha, nós contamos aqui com a princesa da utilidade. Que é a doutora Paula. Um beijo para a doutora Paula. E ela quer uma pergunta para a Carla ou para até Barulho, mas vai ser para a Carla mesmo. Na impedanciometria existe um parâmetro para análise de refluxos gasosos, como existe em número de refluxos ácidos ou não ácidos. Ou baseia-se apenas na presença de um número considerável de episódios durante o exame correlacionando aos sintomas do paciente.
Paulinha, tudo bem? Então, rapidamente, assim, não existe um padrão definido para o número de episódios de refluxos gasosos como padrão de normalidade. A análise é feita especificamente correlacionada à queixa clínica do paciente, ao sintoma. Ele relata o sintoma e a gente analisa. Quando a gente está analisando a eructação gástrica e supragástrica, então o paciente relata que teve a percepção da eructação naquele momento, a gente vai analisar se esse é um refluxo que houve uma entrada e uma saída sem atingir a região gástrica, ou se ele vem do estômago em direção à faringe, e aí seria uma eructação gástrica, né? São duas etiologias diferentes. Um tem a ver com transtorno psiquiátrico, muitas vezes ansiedade, aerofagia, e o outro tem a ver, muitas vezes, com um processo dispéptico, né? O da gástrica. Mas não existe. A outra questão é quando você está analisando, por exemplo, o caso dos sintomas laríngeos. Aí é diferente. O paciente muitas vezes ele não está relatando a eructação, ele está relatando o sintoma laríngeo. Mas, quando você observa o padrão de refluxo que o paciente apresenta ao longo de todo o exame, você consegue documentar que é um padrão de refluxo misto, que sempre se acompanha de ar, junto com o líquido, ou muitas vezes só o ar, e que atinge a região proximal. Então, a gente faz isso como um laudo descritivo relatando a importância dessa presença de ar como uma sensibilidade, gerando uma sensibilidade maior à percepção desses episódios de refluxo que atingem a região proximal. É isso. Contamos aqui com a presença também de uma célebre figura do mundo da gastroenterologia, que é o Dr. Vitório Kemp, que vocês não têm em Brasília, mas eu tenho aqui no ABC. E o professor Vitório Kemp quer saber, quais são os diferenciais do pantoprazol magnésio em relação aos outros IBPs. E existe um racional, Barbucci, em trocar os IBPs? Tem racional sim de trocar os IBPs, porque os IBPs, apesar de terem todos o mesmo mecanismo de ação, tem algumas diferenças farmacocinéticas e de metabolização. O diferencial do pantoprazol magnésio é basicamente uma absorção mais controlada, o que permite uma meia-vida um pouco maior e, consequentemente, uma ação também antissecretora um pouco maior. Outro diferencial dos pantoprazóis é a baixa interação medicamentosa, que seria outro diferencial, e a baixa interação com o citocromo P450. Maravilha. E por que a dose dobrada nas manifestações extraesofágicas? Qual o motivo? Na verdade, os guidelines falam isso, mas especialmente baseados em estudos mais antigos, a gente tem que seguir os guidelines, mas basicamente o que se tem é que quanto mais alto vai o refluxo, mais sensível o esôfago é ao ácido e, portanto, maior inibição e maior tempo de tratamento eu necessitaria para aliviar os sintomas dos meus pacientes. Isso vale para quem tem refluxo laríngeo, mas nem sempre, como a gente viu, o refluxo laríngeo é ácido, nem sempre o refluxo laríngeo é intenso. Então, isso, na verdade, deve ser revisto após a publicação da professora Iada Platti sobre os diferentes fenótipos dos sintomas laríngeos. Buzaide, vão Sei que o professor surgir Fábio Teixeira mudanças vai me cortar, mas eu não posso deixar... Oi, Carla, por favor. Então, não, na verdade eu acho que vão surgir mudanças de paradigmas, porque assim, em medicina é sempre assim, a gente vê os trabalhos, a gente vê mecanismos diferentes, trazem novas ideias, e os tratamentos especificamente vão demorar um pouquinho mais para acontecer. É o tipo da recalibração laríngea, é uma novidade, com certeza os nossos fonoaudiólogos não estão tão afeitos a essa ideia ainda, mas daqui a um tempo a gente já vai ter gente fazendo, né? Então, é um momento que a gente tem de transição para esse raciocínio. Ô Bozdage, nós vamos convidar todos, nós vamos ter um Motility On que vai falar só sobre tosse. Então, eu convido a todos para colocarem lá no nosso Instagram, no nafage.núcleo, todas as considerações, todas as dúvidas. Coloquem para que nós possamos montar essa próxima abordagem e a gente possa realmente debater. O próximo mês já vamos ter isso. Convidamos a todos que estão nos acompanhando também, que nós vamos fazer a caravana da Neurogastro esse ano pelo segundo episódio. Professor Ricardo Barbucci, professora do Carmo, eu, Ana Flávia, Carlinha comandando daqui, Eduardo Zui, o Buzaide, nós vamos estar transmitindo ao vivo pelo nafage.núcleo tudo que está tendo de neurogastro e de múltiplas abordagens do DDW diretamente para o Brasil. Depois nós faremos alguns encontros especiais que vamos mostrar
aquilo que houve de novo. E talvez essas perguntas, querido Buzaide, vamos ter. Então, vou pedir para todos vocês, em cada praça que nós estamos, não temos mais condições pelo tempo de conectar, deixar aqui nossa gratidão. Buzaide, calma. Eu sei, nós temos os diversos grupos, você é líder dos nossos grupos, e você vai estar passando para todos nós, para que a gente possa debater. Paulinha, você que está aí, nos ajude, resolva com Buzaide boa parte dessas perguntas. Gratidão ao querido Paulo Perazzo, ao Clóvis, a Cris, a todos os amigos que estão em todos os polos, compartilhando conosco a experiência. Nós fizemos questão que tivesse sempre um dos membros nossos para poder debater localmente com todos vocês. Gratidão a todo o time daqui da APSEM, aos amigos de Brasília que aqui estiveram, aos diversos centros de motilidade de todo o Brasil que se conectaram conosco, aos colegas, e que essa informação, que esse debate possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria que o Evaldo deixasse a sua homenagem final. Obrigado, Fábio, obrigado a todos os centros que nos acompanharam hoje. Foi um grande prazer, fico sempre às ordens. Muito obrigado. Com certeza. Querido Barbucci. Só agradecer a todos a oportunidade de passar uma manhã tão interessante discutindo sobre o refluxo. Muito obrigado pela participação de todos, pela audiência, né? E espero vê-los no futuro próximo em outros eventos. Um grande abraço a todos. A audiência hoje foi extraordinária. Querido Paulo Perazzo, deixe suas considerações, por favor. Alô. Mais uma vez, né, eu saio em êxtase desse encontro e muito contente com essa união dos gastos, como alguém falou, nada de inimizade, nada, apesar de lá atrás, no início, a gente foi muito bombardeado. Mas isso são tempos passados, agora olhar para frente e estar aprendendo junto, sonhando com esse último slide de Carlinha, mostrando que um dia a gente vai ter uma pegametria bastante proximal para que a gente possa afirmar que os pacientes têm realmente refluxo faringeal. Evaldo, você, como sempre, show de bola, parabéns a todos. Gratidão, Paulinho, um abraço a todo o time, Júlia, Marina, Arley, que está aí. Daqui está dando para ver poucos, mas o João está aí, vamos lá. Buzaide, termine, mande a consideração, por favor. Está sem voz, Buzaide. O microfone, meu amado. Já está ligadíssimo. Eu quero agradecer com todo esse grupo aqui que enalteceu essa manhã. O grupo é grande, tem cirurgiões, clínicos, motilistas, e agradecer realmente ao staff da Casa APSEM que se empenhou para que isso pudesse ter o sucesso que teve, que a Mirella Galtieroni, a Carol e o gerente Danilo. Sem eles aqui, eu tenho certeza que isso não seria na mesma qualidade. Já falaram que foi até melhor que o Emiliano ano passado. Então, pessoas que já foram, e está aqui esse grupo que madrugou aqui hoje. Gratidão. Vou pedir para que todos em cada local façam uma foto. Os que estão aqui, vamos fazer uma foto conosco para que a gente possa publicar. Buzaide, marque para que a gente faça essa diferença. Abraço, pessoal.